SOS Empatia pelo próximo. Sentir a dor do outro. Eu te faço um desafio. Nós estamos entregando a última cesta, mas nós temos centenas de famílias precisando da sua ajuda. O nosso QR Code vai estar na tela, o número do celular vai estar na tela. Ligue para nós, doe uma cesta, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, não importa. O que importa é que você se compadeça e sinta a dor do próximo. Venha nos ajudar, ajude o projeto de Deus, seja nosso parceiro, junte-se a nós. É um apelo que eu faço em nome de Jesus. Precisamos de uma cesta básica. Abra teu coração, junte-se a nós, seja nosso parceiro, nos ajude a alimentar dezenas e centenas de famílias. Conto contigo. Segura a mão de Deus e segue o teu caminho. Não importa o que te digam, tu não estás sozinho. Segura a mão de Deus e segue teu caminho. Não importa quem te ferem, Deus está contigo. Hoje você vai ver que ninguém é capaz de destruir os teus sonhos, porque teus sonhos são projetos de Deus. Hoje você vai ver que ninguém é capaz de destruir os teus sonhos, porque teus sonhos são projetos de Deus. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui em mais um podcast. Essa semana nós mudamos para quarta-feira por motivo de força maior. O nosso produtor, Del Ferreira, ele teve um probleminha na faculdade e hoje tivemos que mudar. Não sei como é que vai ser na próxima semana, mas hoje, quarta-feira, dia 30 de abril, estamos aqui, né, para te apresentar. Hoje nós temos uma convidada, meu Deus, é uma história extraordinária. Amém, Jesus. Hoje o assunto vai ser uma transformação incrível, mas você vai ficar assim impactado com a história dessa mulher. Eu ainda não vou apresentá-la, porque eu quero ler algo da parte de Deus para você. João capítulo 5, versículo 24. Olha o que ele diz, que tem tudo a ver com o tema de hoje do nosso podcast. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia! Foi isso que aconteceu com ela. Passou da morte para a vida. Foi isso que aconteceu com o Pretinho. Passou da morte para a vida. Muitos de vocês que estão nos assistindo também passou da morte para a vida. Só que a Bíblia diz a parábola da boa semente. Ela é lançada. Umas caem no pedregulho, outras caem nos espinhais e outras caem numa boa terra. Glória a Deus. Essa minha convidada, essa semente caiu numa boa terra. É uma mulher de Deus. É uma mulher que já sofreu tanto. Aí tem tudo a ver com a palavra de Deus que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa mulher é uma mulher guerreira. Eu quero apresentar para você uma mulher guerreira. Hoje, pastora Ruth, da Garagem de Fogo. Já viu falar na Garagem de Fogo? Pois é, Deus colocou esse projeto, esse sonho no coração dela e hoje é uma manifestação do poder de Deus ali naquele lugar tremendo. Você precisa conhecer. Ela vai dar o endereço direitinho, mas hoje eu quero contar toda a história, desde lá do início. Aleluia. Pastora Ruth,
Tudo bem? Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Dê Amém. suas considerações iniciais. Eita, glórias, é forte, né? Quero que deixar nossa boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos, que a graça do Senhor ela possa alcançar, né? Nesta noite nos dê a direção do seu Santo Espírito aqui. Hoje, né, para a glória do nome do Senhor, como disse nosso amigo pastor Jimmy, hoje nós somos missionários, né? Na verdade somos pastores credenciados, consagrado pelo nosso querido e amado pastor Francisco Chagas, né, da ADGE, que é onde nós começamos o nosso ministério. Hoje eu sou honrada, faço parte hoje da Casa de Oração Belém de Judá, muito conhecido popularmente como a Garagem de Fogo, ficou, certo, né? E nós até tentamos tirar esse nome, pastor Jimmy, mas parece assim que ficou já o nome fantasia registrado, né? E para ter essa base bíblica nós temos que firmar, né? E registrado ficou Casa de Oração Belém de Judá. Pois é, pastora, eu estou muito orgulhoso e feliz porque a senhora é uma daquelas que sempre incentivou meu ministério, Amém. sempre apoiou meu ministério, sempre orou por mim. A senhora é uma mulher de Deus, que eu tenho o maior respeito, Amém, mas tem uma vida Jesus. muito sofrida. Verdade. E hoje eu quero contar para você, sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos no mundo do crime, no mundo das drogas, à margem da sociedade, sem perspectiva de vida. Verdade. Os sonhos caíram por terra, já foi. E nós achamos que não tem mais jeito. Mas aí entra Jesus na história e diz, tem jeito. Aleluia, Jesus. O Senhor está falando com você, tem jeito. Mas eu não quero, mas tem jeito. Mas eu te amo de qualquer forma. Então, abra seu coração. Aleluia. Deixa Deus entrar na sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui. Trazer para você o projeto de Deus resgatando vidas. Olha, pastora Ruth, tem muitas pessoas que estão nas ruas, moradores Verdade, de ruas, verdade. que são profissionais, Verdade. que têm família, que têm filhos, mas por algum motivo se entristeceram e abandonaram tudo. Sim. Deixaram os sonhos de lado, os sonhos profissionais, espiritual, profissional, familiar. Desacreditados, né? Estão desacreditados. Verdade. E nós estamos aqui justamente para falar com você que está nessa situação. Você, mamãe, você, papai, que está com filho nas drogas, com filho na prostituição. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Eu só sei que nós estamos aqui para te dizer que nós temos e conhecemos um Deus que sara, cura, liberta, renova Aleluia. os nossos sonhos. Os projetos de Deus estão Aleluia. no nosso coração. Só falta nós despertarmos e colocar esse sonho para fora. Glória a Deus. Eu quero te dizer que esse podcast está sendo ao vivo no YouTube, no meu canal, Jimmy Oficial. Aleluia. Ative o sininho, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, Jimmy de Jesus Oficial. Glórias. Dê um likezinho aí pro Pretinho, ó. Ah, esse negócio de ser crente é tremendo. Eu sou apaixonado por esse negócio, viu, minha pastora? Amo, Meu verdade. Deus. Pastora Ruth, vamos começar. Glória a Deus. Eu quero começar lhe perguntando como começou sua trajetória em Belém? Belém. A senhora não esqueceu de mandar umas fotos quando a senhora... Nossa, mas também, né? Para acabar, né? É para acabar, né? As fotos do passado. É verdade, Jesus. as fotos do passado. Eu rasguei junto com o Senhor, né? Ele botou no Exatamente. modo de esquecimento. E Não, eu... tudo certo, tudo bem, tá legal. Então eu queria começar. Presta atenção nessa história. Você vai ficar impactado e vai dizer realmente essa mulher é mulher de Deus. Perseverante. Eita, Firme na luta. Ela combateu o bom combate. verdade. Meu verdade, Deus do céu. Verdade. E tá aí, combatendo ainda. É Pois não, verdade. vamos começar? Amém. Eu quero que a estamos senhora aqui. comece lá Estamos do aqui. início. Vamos conversar Amém. bem descontraído, fique tranquilo. Amém. Nós estamos aqui para isso, né? Então, quando ele fala assim do passado, né? Passa um filme, Jimmy, passa um filme na nossa cabeça, porque, na verdade, a nossa trajetória começou aos 14 anos, quando eu, na verdade, fugi de casa, né? Eu fugi de casa, minha família, muitos conselheiros, né? Eu tive meus tutores depois que meus pais partiram, né? Com 10 anos de idade, e eu tenho meus tutores, né? Faço questão até de mencionar o nome deles aqui, que é meus irmãos, né? Que cuidaram de mim. Só que eu não quis uma vida
tentaram tudo para me estudar, para me ser alguém, para me crescer, né, na direção. E eu... Mas onde foi isso? Onde começou isso? Lá em Belém, lá na Apinagés. Apinagés. Na divisa Jurunas e Batista Campo. Já morei lá. Cremação, né? Já morei lá. Ali eu fui garota do Emaús. Certo. Né? Garota do Emaús ali, onde tinha sempre o projeto com o Padre Bruno, um homem que acolhia também muita gente. Então eu trouxe esse espírito já de missões. Pastora, pela só um minutinho. convivência. Eu quero que a senhora abra seu coração. Eu preciso desse testemunho detalhado. Por quê? Porque tem muita gente que está passando essa situação e acha que não tem mais jeito, que está tudo perdido. Jamais. Se você perguntar para mim hoje, Jimmy, pastor Jimmy, se você perguntar para mim, Ruth, o que é que você se arrepende depois que chegou no Evangelho? O que eu me arrependo hoje é de não ter conhecido a Deus há mais tempo. Então bora. Eu perdi muito tempo da minha caminhada sem Deus, né? E eu vivi nessa vida sem Deus. E eu passei por um processo, fugi de casa porque eu fui pra delegacia do bairro dos Jurunas. E o meu irmão quis me bater, eu fugi e fui viver uma vida à deriva. Fui viver o filho pródigo, né? Saiu de casa sem nada, né? O filho ainda saiu com alguma coisa. E ali começou a minha trajetória e eu comecei a minha caminhada, comecei a me envolver com as coisas que não agradavam a Deus. E foi exatamente já com 16 anos que eu conheci meu esposo. Né? Nem sei se eu devo falar isso aqui, porque a maneira que eu conheci meu esposo foi uma maneira assim meio... Foi difícil, Jimmy, porque eu tive um atrito com meu irmão e eu dei 6 facadas no meu irmão. Sim. Né? E isso aí me fez querer sair de Belém, fugir dali. E foi quando ele falou não. Como ele era de maior e eu tinha 16 anos... Ele falou, não, fica comigo que eu vou ficar contigo. Quer dizer que a senhora deu 6 facadas no seu irmão? Assim, é testemunho. Foi. É impactante? Assim, foi. É. Pela uma palavra. É por isso que eu digo hoje, o inimigo ele tá dentro dos lares. Gente, por que eu gosto de alertar isso aqui? Porque os nossos maiores inimigos muitas vezes estão dentro da nossa casa, dentro da igreja. Mas se nós trouxermos a presença de Deus, eu particularmente não tinha a presença de Deus, né? Eu não conhecia Deus, nunca ninguém me falou. Por quê? Eu não dava tempo para as pessoas falar de Deus para mim, Jimmy. É por isso que hoje, onde eu paro no trânsito, Jesus te ama, Jesus está contigo. Eu não tinha esse Deus. E foi aí que começou a minha trajetória com meu esposo. Como ele já era envolvido com algumas coisas, e ali comecei a me viciar e passei por uma dificuldade ali. E quando chegou já numa idade de 20 anos, eu tive a minha primeira filha, né, que hoje é a minha gata, Sinara Helena, graças a Deus, minha filha primogênita. Depois tive o Cian. Eu tô resumindo assim pelo horário, mas para que você possa entender como foi que eu cheguei na cidade de Macapá. Sim. Isso foi no ano de 94 já. Eu não aceitava viver aquela vida de Belém, muita aglomeração, muita coisa, muito envolvimento. E eu sabia que eu queria sair da situação, mas eu não tinha como, eu não tinha apoio, né? Porque a minha família me apoiava, mas não da maneira que eu achava que eles deviam me apoiar, porque eles eram contra as coisas erradas, né? E, enfim, peguei um barco, Jimmy, em 94, peguei um barco, peguei minhas 2 filhas, a Chayenne, hoje está na Guiana Francesa, e a Sinara, que hoje está comigo. Né? Peguei um barco e vim embora com elas 2 e deixei o pastor Cian, que hoje é o pastor Cian, tinha 2 anos de idade, peguei minha filha com 3 e a minha com 3 anos e a outra com 3 meses. O pastor Cian é seu filho? É, meu filho, o pastor Cian, meu filho, que hoje é o presidente da Casa de Oração Belém de Judá. Que lindo, que maravilha. Meu filho, meu pastor, para a honra e a glória do Senhor, eu falo isso, né? E eu vim pra cá, e aqui começou minha trajetória, aqui começou meu sofrimento, passei por momentos difíceis, porque eu vim com a cara, coragem, e sem Deus, não tinha Deus. Então, hoje eu entendo que tem coisas que Deus faz na vida de alguma pessoa que talvez esteja sofrendo hoje uma situação, e ela não esteja entendendo. Eu posso dizer a mesma palavra que o Senhor disse para Pedro: Pedro, agora o que eu faço tu não entende, mas tu vai entender depois, né? E uma senhora chamada Fátima me trouxe para essa cidade, e aqui eu fiquei por algum tempo, depois meu esposo veio, aqui nós vivemos, aqui a nossa... Aqui que começou mesmo as coisas terríveis. Nos viciamos, passamos por um momento difícil, só geramos filhos sem projetar, sem planejar. Pastora, me diga uma coisa. Quais os tipos de droga... Ai, meu Deus. Não, é para abrir o coração. Pastora, hoje é o dia da senhora abrir seu coração? Sim, não, sem problema, porque eu tenho certeza aqui pra isso. Que através do teu testemunho vai edificar muitas vidas que está perdida nas drogas, acha que acabou. Sim. Mas não acabou. Sim. É apenas o início de um processo que vai acontecer na tua vida através desse testemunho. Sim, com certeza. Pode continuar. Sem dúvida. Então, eu, na verdade, eu comecei porque eu dançava muito, né? Eu gostava muito de flashback. Minha vida era dançar flashback. Flashback, quadrilha. Então, pra mim ficar acordada, pra me agitar e ter movimento no corpo, eu usei muitas drogas como Tussiflex, né? Não sei se pode falar o nome aqui das Tussiflex, Artânia, são drogas pesadas que na verdade eram xaropes na época, né? Eram xarope, lança-perfume, coisas mais ou menos assim, né? Pra gente estar na dançanteria, nas danceterias, a gente, querendo ou não, a gente tinha que consumir aquilo para poder nos manter, né? E ter
movimento no corpo. E todo tipo de droga, Jimmy, na verdade, mas a pior droga que eu consumi foi a cocaína. A cocaína, eu digo que hoje eu não falo para criticar ninguém, pessoas que estão passando pelo processo, pessoas que estão querendo sair da situação, é uma das drogas, sim, que veio para acabar com a humanidade. Eu creio que seja o pior câncer, né? É o vício da cocaína, do crack, né? Que na época nós falava, não sei se hoje, né? Eu não estou mais atualizada em relação a isso, mas era a pipa, né? Que é no cachimbo, que é essa daí que seca, essa daí que a pessoa não... Ela perde a consideração por família, ela perde os bens, perde tudo. E aqui foi a desgraça, a nossa desgraça foi essa, minha e do meu esposo. E nós, como eu disse há pouco, geramos filhos, né? Mas uma coisa que eu entendo hoje, Jimmy, que muitas pessoas, na época que eu era dependente química, muitas pessoas queriam meus filhos. Meus filhos nasciam, eram bonitos, todos queriam. Interessante, quando a senhora toca em filhos, é um ponto muito sensível, muito sensível, porque eu não sei como a senhora aguentou e aguenta estar de pé. Amém, Jesus. É Deus. Com tudo que a senhora passou, que a senhora vai contar. É Deus. É porque tem muitas mães... você não tem noção. É Deus. Você não tem noção. Projeto de Deus, resgatando vidas. Seja nosso parceiro, junte-se a nós. Ative o sininho. Comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Jimmy Oficial. Dê o like. Tá ok? Queridos, esse testemunho é tremendo. Tá, aí a senhora chega em Macapá. Sim, cheguei em Macapá e cheguei só, né? Primeiramente eu queria sair da situação. E meu esposo sempre prometia que ia sair da situação que nós vivíamos lá. E só que eu sempre fui determinada. E qual foi o ano que a senhora chegou em Macapá? Em 1994 tá. foi. Em 94 comecei minha trajetória e fiquei na casa dessa família, que era irmão do meu esposo. E ali meu esposo viu que eu não voltei, e era difícil a comunicação para Belém, porque era do tipo da ficha, aquelas fichas do orelhão, e eu tinha uma dificuldade, né? E o meu esposo vendo que eu não ia voltar, porque graças a Deus, uma coisa que Deus me deu foi determinação, e sempre quando eu penso em fazer alguma coisa, eu penso muito bem antes para que eu possa seguir. E eu falei que para Belém eu não voltava mais, né? Para a vida que nós levávamos, não. Só que aqui o negócio estreitou aqui, né? Porque nós passamos por essa situação de vício, essas coisas. Hoje eu louvo a Deus, Jimmy. Teve um tempo na minha vida que o inimigo tentou botar na minha mente que situações que aconteceram, o futuro com meus filhos, que era por causa de mim, não. Sabe por quê? Porque se tivesse que alguém ser errado, seria a Sinara e o Cian, que são os mais velhos e viram a situação que nós vivíamos. Os outros não. Os outros já foram para a igreja, permaneceram, pregaram. Quantos filhos a senhora tem? Hoje eu tenho 6, tinha 8. Tive 8. Eram 8? Eram 8. Mas nesses 2, nós não vamos tocar agora, vai ser mais tarde. Sim. No andamento do Sim. nosso podcast. Sim. Tá? Eu quero que a senhora destrinche um pouco dessa trajetória, como começou, se começou realmente pela garagem de fogo. Não, eu ainda não tinha aceitado Jesus, não. Quando eu vim pra cá, eu não tinha aceitado Jesus, não tinha Jesus, né? As pessoas sempre falavam de Deus pra mim, eu ia nas igrejas, sempre eu visitava as igrejas, eu tinha vontade, porque é assim, Jimmy, as pessoas que estão numa situação hoje de vício, de risco, estão numa situação aí, né, vulnerável, elas querem sair da situação, mas elas não têm força. Você tá entendendo? Era o meu caso. Teve um tempo que eu cheguei com Deus, eu falei, Senhor, não aguento mais. Porque eram muitas brigas, eu e meu esposo, nós brigávamos muito. Nós, né, tem um homem que eu faço até menção aqui, né, se falar o nome dele, o Sargento Alencar, foi um homem assim que ele ia, sabe, resolver nossa situação. E era um homem assim que hoje, eu louvo a Deus porque hoje eu encontrei dentro da igreja. Né? Que hoje, maravilha. Hoje ele é servo de Deus, bati fotos até com ele. Então, essa trajetória, Jimmy, eu quero deixar registrado aqui algo, né, que... No dia que o meu esposo ia me matar, ele aceitou Jesus. No dia? Mas me conta detalhado, como é que foi esse negócio? É porque nós bebíamos, né? Nós bebíamos muito. Na verdade, nós éramos alcoólatras, né? Então escuta aqui, calma lá. Vamos detalhar esse negócio. Lá atrás, em Belém, a senhora deu umas espetadas nele. No meu marido não, no meu irmão. No teu irmão? Meu irmão, e fui morar com meu esposo. Foi morar com teu esposo? Na verdade, eu namorava com meu esposo, que é meu esposo hoje, vamos fazer 38 anos de casado. Agora deixa eu falar um negócio aqui que eu nunca falei pra senhora, mas eu vou falar aqui nesse podcast. Meu Deus do céu, depois de tudo isso que seu marido viu, ele ainda casou contigo? Não, mas ele era péssimo. Ele era péssimo? Não, mas não era o meu esposo, foi no meu irmão. Foi o meu irmão. Eu já entendi. Ah, sim, que ele viu. Isso. Que ele viu, falou, meu Deus, essa mulher é muito brava. E ele ainda
foi morar com a senhora. Não, porque a gente é novinha, né? A pessoa Meu Deus do céu. é novinha, tudo. E na verdade eu tinha 16 anos, ia fazer 17 no ano seguinte, no mês seguinte. E ele, na verdade, ele quis responder por mim, porque eu ia sair da cidade e ia embora. Né? Não, mas continua dessa parte aí que ele queria, ele ia lhe matar e vocês se casaram. Como é que foi esse negócio? Não, nós bebíamos muito, né? E ele chegou ao nível, porque tem um nível, e o Espírito Santo, ele me conduziu para me saber, para me ver isso. Tem um nível pro viciado, tem um nível. Quando ele chega no nível que ele começa a ver as coisas, começa a ver tipo visagem, para que o público possa entender. Ele começa a fumar uma droga pequena, uma droga leve, um cigarro, depois vai para uma maconha, depois vai para outro, e vai evoluindo. E esses níveis, vai chegar um tempo, pastor Jimmy, que ele vai ver coisa onde não tem. Você tá entendendo? Tipo assim, eu posso ter uma palavra exata que sempre eu falo, que assombração não é assombração, é a noia, né, que bate. E ele vê o homem, vê as coisas, e o meu esposo chegou quase no nível desse. E ele via as coisas. Escuta só, não perca esse fio da meada aí. A senhora tocou nesse assunto, eu lembrei de muitos anos atrás, 40 anos, não, uns 30 e poucos anos atrás, tem muitos anos, eu ficava alucinado. A palavra é alucinado. Isso mesmo, é isso aí. Eu ficava alucinado, que eu também já fui drogado. Sim. Eu ficava alucinado e eu entrava na mala do carro do vizinho para poder sair dali de onde eu estava, porque eu via pessoas querendo me pegar. Sim. Era isso que a senhora sentia? Sim, ele sentia. Na verdade, era isso. Né? Então, e numa dessas vezes que nós estávamos bebendo, eu fui dormir, ele ficou acordado, só que no outro dia, no domingo, sábado para domingo, ele perguntou onde eu estava, sendo que eu estava dormindo, e ele pensou que eu não estava. E nesse dia ele falou assim, hoje eu te mato, sendo que 2 vezes ele já tinha tentado, né? E nesse dia eu fugi dele, aí que entra a convenção dele, porque ele bebeu o sábado e o domingo o dia todo, e quando passou o dia todo bebendo, e eu fugi, fui pra fazendinha, me esconder na casa de um casal que hoje eu quero até parabenizar, né? Que é a Daiane e o Marivaldo, um casal que hoje eles fazem parte da Quadrangular, e hoje eu trabalho até com casais. E este casal, eles me levaram pra casa da mãe deles, lá na fazendinha, porque sabia que ele ia me matar. E nesse dia, alguém até passou, o saudoso pastor, irmão Pedro, que toca, o Pedro, né? Partiu agora ano passado, convidou ele para ir na igreja, juntamente com o pastor Gaspar, que é o meu pastor, que foi onde eu aceitei Jesus, pastor Gaspar Teles, com a pastora Carmen Lúcia também, que fazem parte. Pastor Teles, meu amigo. Pastor Gaspar, né? E o Teles? O Teles, ele tá para, parece-me que ele tá para Santana, não tenho muita certeza não. Mas o pastor Gaspar é o pastor que foi onde eu aceitei Jesus, com a pastora Carmen lá na Dijec, na Filadélfia, lá onde meu filho pastoreou. E eles convidaram ele para ir no culto. E domingo, né? E eu tava fugida dele. E quando foi nesse dia, ele chegou no culto, ficou na frente da igreja, ficou na frente, na primeira fila da cadeira, muito porre, como diz o povo macapaense, né? Lavado. E ali, na primeira palavra que deram, quem quer aceitar o Senhor, ele aceitou o Senhor. Né? E ele se converteu a Deus naquele dia, embriagado, totalmente embriagado, meu esposo. Pedro Hélito Júnior, né? Meu esposo, para a glória de Deus. E aí, eu vi na fazendinha. E quando eu vi na fazendinha, que eu me escondi, já tinha, né? E quando eu tava dormindo, ele chegou da igreja, ele falou, Ruth. Eu falei, pronto, morri. Tô no inferno. Que ele ia me matar. E ele falou, você já jantou? E eu falei... E naquele dia ali, acabou todo tipo de coisas na nossa vida, todo tipo de dependência na nossa vida. Dependência química. Sim, foi um domingo, passou a segunda, e na terça, para a glória de Deus, eu me reconciliei com o Senhor, e aqui nós estamos de pé, caminhando com o Senhor, mas não foi fácil de mim. Agora me diga uma coisa, pastora, quanto tempo já tem que a senhora está pastoreando a Garagem de Fogo? Olha, como é que surgiu também? A Garagem de Fogo, eu quero até falar, né, que eu estive com ela hoje, irmã Norli, ali do Marotel. Nós começamos num culto ali no Marotel, aqui no centro, né, em São José. E nós fomos convidados ali. Eu aceitei Jesus em 2007, 2009 nós nos conhecemos, e ali começamos um culto ali numa salinha, ali no Marotel, no hotel da Norli. E começamos uma oração toda segunda, era um dia que era certo para fazer. E toda segunda-feira nós estávamos ali. E quando foi um tempo, passamos de 2009, 2010. Em 2011 nós fomos
Saímos de lá. Em 2012 nós começamos o culto na garagem. Um culto, assim, só uma reuniãozinha. Por quê? Como nós estávamos acostumados, toda segunda tá ali naquele culto ali na Norli, né? No Marotel. Aí ficou aquele vago, ficou aquele vazio. Poxa, falta de oração na segunda, estávamos acostumados. E eu falei, vamos fazer uma oração aqui na garagem? Só que a garagem era um lugar, e pastor Jimmy Ban registrar isso aqui, que a garagem, ela era um lugar que ninguém queria ir. Porque aí eu entendo, Jimmy, que não importa o lugar. É porque era na cabeça da ponte, está. é isso? Era, no final, era área vermelha, totalmente vermelha. Era uma área ali. Eu sempre ia lá, só lembro. Vai chegar nos meus filhos, né? Que aí, vai chegar nos teus filhos. Sim, que era uma área vermelha que ali ninguém descia, porque ali era muita droga, muita bebida, né? Muita malandragem. Era, muitas coisas. Até mesmo pessoas inocentes ali viraram em situações de risco pela área onde moravam. Eu lembro que na época eu frequentava muito lá a igreja do Teles. Pastor Teles e tal. Quero até mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo. Amém. Aí. Hoje nós estamos lá, né, na igreja, compramos a igreja, hoje nós ampliamos, né? Nós unimos a igreja. É por isso que está daquele tamanho? É. A senhora abriu? Sim, nós compramos ao lado lá dele. Tá, vai, conta essa história que é linda. Aí, né, então ali naquele lugar, ninguém queria ir, porque era o lugar ali que tipo assim, não dá em nada, né? Ali não sai nada, Nazaré não sai nada. E foi ali que Deus, ele mostrou, Jimmy, que não importa o lugar aonde talvez essa pessoa que vai assistir, que está assistindo, não importa o lugar onde você está, não importa onde você mora, não importa a situação que você vive, não importa, gente, Deus, ele quer levantar, Deus não quer saber do nosso pecado, não quer saber da nossa falha. Quando aquele homem, aquele filho pródigo, ele chega no meio do caminho e olha para trás e vê, e diz assim, meu Deus, até os empregados do meu pai, ele está comendo bem e eu estou aqui. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que ele não quer que você esteja nessa situação, talvez você esteja aí jogado, família abandonou, você está desprezado. Eu acho lindo, sabe o que eu acho lindo? Que por mais que todos abandonem, Jim, todos podem nos abandonar, mas não interessa quem nos abandona, eu sinto muito por quem me abandonou. Sabe por quê? Porque poderia ter me dado a mão, não me deu. E sabe quem foi que me deu? Foi o Senhor. Então, quando a gente vê se alicerça na rocha, lá em Jeremias vai dizer, 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eita, a nossa esperança é o Senhor, Jimmy. Verdade. Aí tem pessoas que estão no meio do caminho. Quando eu olhei para aquela garagem ali, quando eu olhei para aquele lugar, era um lugar que era ponte, era um lugar que era alagado, era um lugar que não dava em nada, ninguém queria ir. Eu não quero saber quem não vai, quem deixa de ir, eu quero saber aqui que eu vou firmar. Foi esse lugar, eu tenho uma mensagem que Deus me deu. Ei, usa a ferramenta que Deus te deu. Se tu tem uma bicicleta, vai de bicicleta. Se tu não tem a bicicleta, não tem um carro, não tem a moto, usa teus pés, vai. Que na hora certa você vai clamar, você vai pedir e o Senhor vai te abençoar. Hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, Jimmy. Tem pessoas que dizem, coitada, eu não quero que ninguém me ache como coitadinha. Talvez eu paguei pelas consequências do meu passado, talvez eu esteja aqui por alguma coisa, talvez eu esteja aqui, sabe, se Deus ainda estou aqui é porque Deus tem algo conosco. Então hoje eu me sinto honrada, não pelo que Deus fez naquele lugar, mas eu me sinto honrada por ainda estar viva, com fôlego, de pé. E todas as lutas e os lutos que nós passamos, eu e minha família, que até hoje nós choramos, o que interessa é que nós estamos de pé na presença de Deus. Quem nos sustenta é o Senhor. Olha, eu quero dizer para você, esse luto que a pastora Ruth está mencionando é um luto que você, mamãe, eu te convido, mamãe, venha para a sala, venha assistir, abra teu coração, junte-se a nós, projeto de Deus, resgatando vidas. Verdade, glória a Deus. Ative o sininho, comente, se inscreva no nosso canal, Jimmy Oficial. Está no YouTube, ao vivo, esse podcast. O nosso podcast, o objetivo é resgatar vidas que estão perdidas. As pessoas que estão nas ruas, no crime, na prostituição. Sabe aquelas pessoas que estão à margem da sociedade? É essas que nós estamos atrás. Sim. Por isso que a pastora Ruth está aqui hoje, Sim, dando esse testemunho. Agora vai chegar a parte... uma das partes mais doloridas do testemunho da pastora Ruth. Eu admiro essa pastora porque ela é guerreira. Ela é uma mulher de garra, de fé, sabe? Pregadora da palavra, que não tem medo. Ela não olha nem para a esquerda nem para a direita, é o foco. Meu Deus, como é que você aguenta ser... Só Deus, né? Meu Deus, só Deus. Ela vai dar uma introdução dessa grande tragédia, de uma delas, e logo em seguida o Del vai deixar uma matéria que nós vamos exibir do Paulo. Ele tem 46 anos, ele teve uma crise
ele não tem parte dos ossos na cabeça. Esse menino, ele é pedreiro, carpinteiro, e ele não consegue falar direito, ele passa uma situação muito difícil. Eita. E ele precisa da tua ajuda. Abra seu coração, junte-se a nós, prepara teu coração, que a pastora Ruth vai dar uma introdução, o que aconteceu nessas duas tragédias que aconteceu na vida dela, e ela está de pé. Amém, Jesus. Só o Nada Senhor. abala. Amém. Ela está de pé. Pastora, Amém. eu estou feliz de recebê-la aqui, porque Amém. o seu testemunho é exemplar. E esse testemunho é pro Amapá, pro Brasil e pro mundo. Ei, é você que eu estou falando. Ah, meu filho, minha filha. Não! Olha pro alvo, que é o Senhor. Amém. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, não. Olha pro alvo. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu amo esse versículo. Sim, verdade, também. Né? Também Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter do seu maus caminho, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Eita, e glória. sararei a sua terra. Glória a Deus. Meu Deus, é muito forte. Nós temos um Deus que tudo pode. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes você está passando uma situação muito difícil, você está passando uma situação que você olha para um lado, olha para o outro, acha que não tem jeito. É verdade. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem Vem do do Senhor, Senhor, verdade. que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pastora Ruth, Amém, Jesus. eu quero uma introdução dessa tragédia. Amém. E nós vamos assistir a matéria e logo em seguida a senhora vai, sabe, concluir esse negócio com chave de ouro. Vamos lá. Amém. Amém, né? Essa parte é uma parte bem delicada, uma parte assim que o Senhor tem me fortalecido. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer que para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe, eu creio nessa palavra porque se verdadeiramente eu não tivesse conhecido a Cristo, verdadeiramente eu não tivesse alicerçado meus pés na rocha, eu acho que eu não estaria de pé. Né? Tem um momento na nossa vida que nós passamos por lutas e tribulações que nós pedimos até para a morte. Mas quando nós vimos a morte, a gente quer viver. Né? Então hoje eu entendo que foi necessário eu perder para que eu pudesse ganhar com Cristo. Né? E para quem não sabe, nós perdemos sim, perdi meu filho no dia 24 de agosto de 2020 e perdi o outro filho no dia 15 de maio, inclusive agora a data está bem próxima, uma data assim que a gente fica bem sensível. Quanto né? tempo está fazendo já do... Vai fazer 2 anos agora. Dia das Mães, foi dia das 15 de Mães. maio. Sim, dia das Mães. E o primeiro? Foi em agosto de 2020. 24 de agosto de 2020. Você está entendendo? Está entendendo? Ela já perdeu 2 filhos. Eu digo que eu não perdi, né, Edmil? Eu ganhei para Cristo. Ganhou para Cristo. Porque ele disse que era para mim permanecer de pé, confiar nele, crer, porque nem que fosse no último suspiro ele salvava meus filhos. Se eu cresce nisso e ficasse de pé, que meus filhos ele prepararia e levaria, mas não perderia para Satanás. E então vamos nisso. deixar essa suspense. Amém. E vamos assistir a matéria. Tá no ponto já, Del? Já. Então vamos assistir uma matéria do Paulo. Ele mora lá no Brasil Novo. A mãezinha dele hoje cuida dele como uma criança. Tem que levar ele para lá, levar para cá, dar banho. Ele não tem uma parte da cabeça, você vai ficar impactado. Ele precisa da sua ajuda. O básico que ele precisa é alimentação. Aleluia. E o número do celular da mãezinha dele vai estar na tela. Aqui embaixo, aqui, ó. Vai estar aqui o número para você ligar diretamente para eles. Porque quando a gente mostra uma matéria aqui, viu, pastora Ruth? Sim. A gente não coloca o nosso número. Nós colocamos o número diretamente da pessoa que realmente necessita. Sim. Porque nós não estamos aqui para levantar dinheiro, ganhar dinheiro, não. Nós estamos aqui para resgatar vidas que estão à margem da sociedade. Aleluia, Jesus. Nós somos um bom samaritano que Deus Amém, levantou. Jesus. Glória a Deus. Nós temos o coração de samaritano. As pessoas não têm mais dor, não querem sentir a dor do outro. Essa frase Deus colocou no meu coração. E quando eu estava vindo para cá, eu convidei, Espírito Santo, vai comigo, que eu vim sozinho hoje. Sim. Vai comigo, Espírito Santo. Vai me orientando. Nós precisamos mostrar para esse povo, porque hoje, pastora, não vou entrar em mérito. Sim. Hoje na internet está havendo muitos questionamentos, muitas polêmicas. Só que eu não quero entrar nesse negócio. Sim. Eu quero cuidar das viúvas, dos órfãos e dos abandonados. Dos necessitados. Dos necessitados. Esse é o objetivo.
Projeto de Deus, resgatando vidas. Seja nosso parceiro, junte-se a nós, vem pra cá. Glória Solte a Deus. Del. Estamos aqui no Brasil Novo, na casa da Dona Maria, que tem um filho de 46 anos. Você vai conhecer essa história. É uma história tremenda, mas ele tem ansiedade e vontade de ser curado e voltar à vida normal. Mas é difícil, mas nós contamos com você. Vem comigo. Se tentarem te parar, se falarem pra você não pode, machucaram, te ferir o coração. Eu vejo que você está derramando as lágrimas. De alegria, quando as pessoas do bem chegam à nossa casa para nos ajudar, trazer uma palavra de Deus com conforto. O Senhor, como o Senhor, a palavra de Deus, porque eu já passei 3 meses e 15 dias em coma no hospital, respirando através de um aparelho. Ele teve um AVC hemorrágico e ele tem válvula, ele não tem osso numa parte da cabeça que o Del vai mostrar. A situação é muito difícil. E a necessidade desta família é alimentação, basicamente. Abra seu coração, junte-se a nós, seja nosso parceiro. Projeto de Deus, a missão é servir. Jovem Paulo, como você se sente? O que você tem no teu corpo? Catéter, não tem osso na cabeça? Fala um pouquinho do teu sofrimento para as pessoas que estão te assistindo. Deixar a empatia entrar nos vossos corações e ajudar você no que for necessário. Ô, meu irmão, eu não tenho uma parte do osso da minha cabeça aqui atrás. Eu tô com dreno e o catéter, né? Porque é pra drenar o sangue, que deu muito líquido na minha cabeça, que eu paguei, que eu tava me recuperando, minha tia falou que eu paguei, quando começou a pagar, tornei a pagar, e foi que eu paguei geral, que eu passei 3 meses e 15 dias na UTI do Hospital Dom Luiz, em Belém. Paulo, me diga uma coisa, como aconteceu esse fenômeno na sua vida? Como veio esse AVC? Comprei um bolo pra me tomar café, que já ia sair pra trabalhar. E quando eu cheguei, botei a bicicleta aqui em casa, entrei aqui dentro de casa e foi ao banheiro fazer o número 2, né? Aí quando eu só me lembro quando eu tombei pra frente no banheiro. Que o meu banheiro saiu laxotado do piso, né? A parede saiu rebocada. E bati a cabeça na testa. Aí me lembro depois que eu me retornei com as minhas 2 mãos e meus pés forcejando pra levantar. E para pedir socorro e não dava conta, carregando uma tonelada. Que eu até que eu corri, levantei, corri do banheiro, segurei na grade e gritei para uma vizinha aqui perto, a vizinha, socorro. Ela me viu, eu baldeando, né? Ela, o que é, mano? Eu falei, mano, tinha uma forte dor de cabeça, horrível na cabeça. Mano, eu falei pra ela, não deixa eu morrer, mano. Aquela técnica de enfermagem, ela conhece um pouco de saúde. 5 anos ele está, já vai fazer 5 anos, o Paulo está sofrendo essa enfermidade. O Deus está mostrando aí a cabeça dele, a deficiência, mas ele tem força de vontade porque ele crê num Deus que tudo pode. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você crê que Deus está nesse negócio? Foi Deus que usou a irmã para vir nos trazer aqui, para nós pedirmos socorro em prol da sua vida. Eu quero que você me diga, olhando para ali, o que você necessariamente está precisando. Mas eu preciso de alimentação, o meu remédio que é caro, que o SUS não tem, né? O médico falou que o médico não, o pessoal falaram que o SUS não cobre esse remédio que é muito caro, né?
600 e pouco reais. Ele está sem força, debilitado, mas ele está com propósito. Qual o propósito? Senhor, me cura, que eu quero trabalhar. Eu quero ouvir muita gente me ligando e chamando para mim trabalhar. Abra seu coração. Junte-se a nós. Seja nosso parceiro. Nós precisamos da tua ajuda. Usa de infinita compaixão, como aquele homem, aquele bom samaritano, quando viu aquele homem à beira da estrada, à beira do caminho, todo quebrado, doente como este homem, e não apareceu ninguém para ajudar. Mas passa um bom samaritano que não era apenas um religioso e veio a socorro deles. E nós estamos aqui representando o bom samaritano, pegando ele no colo, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha trazer a cura. Projeto de Deus, resgatando vida. Seja nosso parceiro. Vem pra cá. Precisamos de você. Os teus sonhos são projetos de Deus. Hoje você vai ver. Porque teus sonhos são projetos de Deus. Projeto de Deus. Um compromisso com a vida. Você assistiu aí? Projeto de Deus. Essa matéria é tão triste. Um compromisso com a vida. Esse rapaz, ele tem sofrido demais. Ele tem sofrido demais. E ele precisa da tua ajuda. Abra teu coração. Junte-se a nós. Seja nosso parceiro. Tá aí o QR Code aí na tela. Direcione o seu celular. Ajude esse projeto. Siga com a gente. Vamos com a gente. Porque muita gente está precisando da tua ajuda. Glória a Deus. É muito triste quando nós andamos pelas periferias. Nós vemos cada situação tão difícil, queridos, que eu me derramo em lágrimas. Eu e o Del, a gente tem andado por aí, pelos bairros, pelas periferias, buscando as pessoas carentes que realmente precisam de ajuda. Então nós contamos com a tua ajuda para esse projeto continuar. Junte-se a nós, seja nosso parceiro. Projeto de Deus, resgatando vidas. Pastora Ruth, continuando o nosso bate-papo, esse lindo testemunho, vamos para a segunda parte do testemunho, que é a mais impactante. Amém. E eu sei que ele vai impactar a tua vida. Eu sei que tem muita gente, pastora, que está passando uma situação semelhante ou uma situação que já ficou para trás e essa pessoa se frustrou, não fez mais nada, abandonou tudo, perdeu o sonho, os projetos, as realizações, não quer mais fazer nada porque está vivendo só aquele passado. Mas nós temos Deus, Glória Deus poderoso, que pode reverter todo esse quadro. Amém. Glória Pastora a Deus. Ruth. Amém. Inclusive, você fala isso, pastor Jimmy, tem pessoas que perderam um filho e não conseguiram se levantar, né? Você falou. Eu conheço pessoas que ficaram doentes, que adquiriram até câncer, porque não conseguia sair, depois ficou impossibilitado, e hoje, infelizmente, está doente. Mas nós temos que entender, pastor Jimmy, que a vontade de Deus ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. É que eu sempre digo para todos que chegam até mim para perguntar alguma coisa nesse assunto, independente do que Deus faça, Ele é Deus. Porque no momento que nós confessamos o Senhor, dobramos o nosso joelho, confessamos o nosso Senhor como nosso único e suficiente Salvador, não interessa quem fala, não interessa quem se leva. Tudo que vai acontecer na nossa vida, se nós estamos bem com Deus, é com a permissão dEle. E é muito isso. Nós temos um exemplo muito grande. Um dos livros que me ajudou muito e me fortaleceu
primeiramente Deus, depois esse livro, foi o livro de Jó. Porque você vê, se você for ver, iniciar o livro de Jó, ele vai dizer que Jó morava numa cidade chamada Uz, era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas teve um dia que veio o dia mal na vida dele. O dia mal vai vir na nossa vida, não adianta te querer. Porque tem pessoas que sabem ganhar, mas não sabem perder. Tem pessoas que só querem ganhar, e não sabem perder. E principalmente quando é uma vida que a gente ama, que a gente carregou no colo, que a gente cuidou. Meu Deus. Sabe? Alguém que a gente viu assim, bebê, viu. E Jó perdeu foi 10, né? E agora ele vai perder 10. Meu Aí Deus. os bens, não tem mais casa, não tem mais servos, não tem mais, sabe? Então a gente tem que entender que se Deus ele permite, é igual pessoas que Deus já até mandou da vida de alguém. Se Deus mandou, se Deus fechou uma porta, é porque ele quer dar uma coisa melhor. É porque ele quer abrir, escancarar. Foi nessa vertente que a senhora... a minha visão era essa. A sua visão... Foi uma visão, desculpa, a minha visão da história de Jó, sim, que a senhora se aprofundou, sim, porque a Bíblia, ela é... É porque nós temos que ver que tem duas vozes que nós ouvimos, Jimmy, isso é importante, pessoas saberem disso, que tem duas vozes. Tem uma voz, no dia que meu filho morreu, dia 20 de agosto de 2020, eu tinha uma vigília muito grande marcada. O pregador vinha de Barcarena, a cantora vinha de Belém. E no dia 20 ele morreu de agosto, e no dia 5 de setembro, bem no começo de 5 de setembro, era vigília. Já estava divulgado, já estava todo mundo. Aí que aconteceu? Lá na garagem? Sim, lá na garagem. Aí o que aconteceu? Aí aquela voz dizia, eu de luto, né? 11 dias de luto do meu filho. Se tu fizer isso aqui, tu não tá vivendo, isso aqui tu tá triste, tá batida. Cadê as obras? Porque como eu fazendo a obra dentro da penitenciária com o pastor José Luiz Neves, e cadê as almas que tu ganhasse dentro do presídio? Tu é uma derrotada. E aquela voz falava dentro do meu quarto, Jimmy, diante desse Deus. Aquela voz dizia, tu é uma derrotada, vai fazer vigília, não é nada que tá vendo, tu tá derrotada, tu tá destruída. Só que vinha uma voz que dizia assim, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Aquela voz, as pessoas têm que saber definir, porque ou ela toma posse da voz negativa ou da positiva, que é do céu. Porque tem dois espíritos, eu aprendi aí, porque eu já sabia, mas eu nunca tinha vivido. Quando o Jó disse, eu não conhecia, eu só conhecia de ouvir falar. Aí você vai entender que Deus fazia, Deus era a bênção, que Deus tudo, mas na hora que você vive um processo desse, Jimmy, não tem pra lugar nenhum, pastor. Porque, ó, aquela voz, ela quer aguçar, ela quer ficar maior, ela quer crescer. Mas quando nós temos a presença de Deus, nós vamos entender que é meia dor, e meio choro, meio luto. Há um Deus que é por nós. Tem pessoas que talvez estejam passando por um processo hoje, o filho está saindo, ou talvez ainda não chegou, não sei o momento que vão assistir isso. Mas eu quero dizer, se você entregou na mão de Deus, o que acontecer é com a permissão de Deus. Principalmente quem está servindo a Ele, quem está caminhando, porque nós temos que ter a certeza, pastor Jimmy, que no momento que nós chegamos numa igreja, nós dobramos, ou em qualquer lugar onde nós dobrar nosso joelho e aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ter a certeza que a partir daquele momento é o Senhor que é o dono da nossa vida. Quando eu aceitei Jesus, que eu me libertei de tudo que não agradava a Ele, eu vim só com um propósito, de servir, nunca mais voltar atrás. E se eu tentar ir para o Senhor me preparar e me levar. Porque nós temos que vir, porque nós temos medo de falar isso muitas vezes. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, ela já vem aceitando o Senhor, ela já vem confessando o nome do Senhor, mas ela já está pensando, amanhã eu vou cair. E é por isso que cai. É igual a pessoa que casa com medo de separar. Eu vou casar, mas eu vou separar. Se casar pensando em separar, separa. Nós temos que ter um pensamento positivo, porque a voz falava alto, pastor Jimmy. Aquela voz falava alto, é uma derrotada. Teu filho morreu, mataram o teu filho, aquela voz clara. E a minha filha me dava um remédio que eu não sabia que ela me dava, né? Depois que eu fui saber, que eu vi a caixa, é zen, né? Fique zen, uma coisa assim, um remédio. Uhum. E eu não queria tomar nada, eu não queria comer nada, porque o momento de dor, pastor Jimmy, o que eu passei eu não desejo para ninguém. Agora, me diga, como é que foi essa morte? A senhora pode dizer? Posso falar. Todo mundo foi mais do que foi mais do que anunciado, noticiado. Né? Eu não sei se meu testemunho é mais forte antes, quando eu não era evangélica, ou depois que eu passei a ser evangélica, mas em nenhum momento eu neguei o nome. Aí como que foi, como que a senhora recebeu a notícia? Eu quero que a senhora... Você precisa saber dessa história, porque você, mãe, estou falando agora com a mãe, você mãe, você precisa ouvir esse testemunho. Você que tem um filho nas drogas, um filho no mundo do crime, ou um filho que foi injustiçado, você precisa ouvir a pastora Ruth dando esse testemunho para você se fortalecer. É só para você se fortalecer e reconhecer
Jesus como único e suficiente Salvador. É a desobediência, né? Na verdade, pastor Jimmy, a desobediência. Esses meus filhos, né, que partiram, todos dois, o Lucas e o Luan, todos dois pregaram a palavra com 11, 12 anos, 13 de idade. Quando nós aceitamos Jesus, nós viemos todos para a igreja, todos meus filhos. Eu aceitei Jesus em 2007, pastor Cian aceitou. Eu aceitei em junho com o pai dele, o Cian aceitou em agosto e nós começamos a caminhar. Né? Eu quero até aqui dar honra a Deus, primeiramente, ao pastor Cláudio, foi um pastor também que ajudou muito meus filhos, que ele fazia parte da Deus e Amor e ele tinha uma igreja, Nova Aliança. Você, inclusive, até pregou já lá na Nova Aliança, ali na Violeta, no Britizal. E esses meninos, eles caminhavam, eles pregavam a palavra, sabe? E, sem perca de tempo, a sua Bíblia no livro, e eles pregavam, eram pregadores, com 11, 12, ganharam almas para o Senhor. Mas eu quero deixar bem registrado isso aqui. Que não interessa o que nós fazemos hoje para o Senhor. O negócio é permanecer, é prevalecer, e o negócio é o Senhor olhar do céu e contar com os remanescentes deles. E passou um tempo na nossa morada, no local que nós morávamos, contribuiu muito, né? Teve um momento, até esse inimigo quis culpar na minha mente, que o local onde eu morava contribuiu muito também. A senhora ainda mora lá? Né? Moro, hoje é a garagem de fogo. Hoje dá tudo, hoje é tudo normal. Tudo maravilha. Hoje, para a glória de Deus, né? Então, aquele lugar contribuiu, porque muitas vezes eles estavam por ali e as maus conversações, né? Começaram a se afastar da igreja, começaram a andar pelos caminhos que não agradavam ao Senhor. E a Bíblia diz que as maus conversações corrompem os bons costumes. E foi isso que aconteceu. E levou meu filho para um caminho sem Deus, um caminho que começou a praticar coisas erradas, né? Isso eu sou bem transparente, eu falo sem problema nenhum, porque todo mundo sabe que ele errou, né? O Lucas, ele foi um menino assim, que era o melhor filho que eu tinha, o melhor filho de matemática, o melhor filho que ajudava, trabalhador mesmo. Só que, infelizmente, quando ele começou a fazer 15 anos, que é a idade, que parece o inimigo ele usa, né? Parece que quer infiltrar, quer entrar na mente dos jovens. Infelizmente, ele foi pelo caminho errado e foi uma vida sem Deus, uma vida regressa. E uma vida que levou ele para o caminho que ele foi, né? E, infelizmente, esse dia, chegou a notícia, né? Como você pergunta, ele chegou a notícia até mim, que tinham matado ele lá no IP, né? E ele morreu, né? E era noite, foi a autoridade, madrugada. fez a autoridade que matou meio-dia. Meio-dia. Um morreu meio-dia e o outro morreu meia-noite. Meu Deus do céu. Por incrível que pareça. Um morreu meio-dia e o outro morreu meia-noite. O primeiro foi meio-dia. Foi e o outro foi meia-noite. Então conclui é importante, pastora Ruth. Sabe o que eu estou batendo nessa tecla? Amém. Porque o que nós temos de mães aqui no nosso estado, não só aqui no Amapá, no Brasil e pelo mundo, o que nós temos de mães que estão totalmente desiludidas, tristes, que não têm uma saída. Por isso que Deus direcionou esse podcast com a pastora Ruth. Amém, não sem problema. Para trazer uma palavra, para edificar a tua vida e te fortalecer, para você crescer na graça e no conhecimento. E pastor Jimmy, mas eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, que as promessas de Deus se cumpriram na vida do Lucas. Porque antes dele partir, o Senhor me preparou. Como mulher de Deus, ele me preparou 3 meses. E uma das coisas que eu pedi para Deus, depois que ele partiu, que eu pudesse falar dele, se verdadeiramente Deus tivesse salvo ele, da maneira que ele me prometeu, que nem que fosse no último suspiro ele salvaria, eu falei que eu queria falar, queria dar testemunho para mães, e até mesmo aqui está se cumprindo a promessa, que eu queria falar sem chorar, porque eu sabia que ele estava na glória com o Senhor. E as promessas de Deus se cumpriram, porque a primeira promessa, ele foi para o presídio, né? Todo mundo sabe. E, inclusive, eu e o pai dele, entregamos ele. Eu quero deixar registrado isso aqui, porque muitas pessoas... Isso aí é importante as demais. pessoas pensam que eu contribuía. Eu digo, eu não quero saber dos filhos dos outros. Os filhos dos outros eu estou para resgatar. Os filhos dos outros eu estou para trazer para a presença de Deus, como nós fazemos no resgate. Escuta só, olha só um minutinho. Olha, presta atenção, mamãe. Mamãe, presta atenção nesse detalhe. Esse corte é top. Presta atenção, mamãe. Quando ela observou que o filho dela já estava num caminho sem volta, ela e o marido pegou o filho e entregou para as autoridades. Mas porque vieram atrás dele. Vieram atrás dele e nós sabíamos onde ele estava. Exatamente. A polícia veio atrás. Foi. A mamãe e o papai sabiam onde ele estava, pegou a polícia
E levou lá. Isso, o delegado. Ele sabe quem é o delegado que eu tô falando, ele sabe. Não precisa quem. falar o nome do delegado. Não falo. Mas ele sabe, o delegado sabe, Então, porque ele foi na esse nossa... recado ele manda foi, pra mamãezinha. Ele foi na casa, porque a Bíblia diz que não adianta eu pregar a verdade, falar a verdade e estar ocultando, estar, né, a gente compactuando com o mal, porque se nós fazermos compactuar, nós estamos pecando da mesma forma que ele estava fazendo no erro. É que eu sempre digo, de deixar bem claro e registrado, eu não tenho nada a ver com a vida de outros filhos. Sim, sim. Mas o meu, eu sabia que eu, como mulher de Deus, e nesse tempo eu estava pregando dentro do IAPEN, dentro da feminina, onde eu tinha obra juntamente com o pastor Zé Luiz. Não adianta eu estar pregando ali para as meninas, ganhando moças, aquelas moças para o Senhor, e eu estar ali ocultando o meu filho, porque eu sabia que ele ia morrer. Então eu achava melhor ele estar lá, a ordem dada, eu digo que veio do céu essa ordem para que ele pudesse estar ali, pelo erro que ele cometeu, ele ter que pagar, porque quem erra, ele tinha que pagar pelo erro dele, né? Foi esse o meu conceito. E ali ele foi, e de mim ele fugiu. Depois que nós botamos ele lá, ele fugiu, né? E depois Quer dizer que vocês entregaram ele, foi. fizeram a parte O de certo, vocês. fizemos o certo, fizeram fizemos o certo. certo. Como serva Sim. e como ser humano. Sim, e como sim, mãe que quer ver o sim. filho recuperado. Sim, eu queria ressocializar meu Isso, filho. essa é a atitude da mamãe. Sim, é um exemplo sim, para você. sim. Tá? Ela queria ressocializar o filho. Porque tinha promessa, né? É porque Mas eu ele digo tinha quem tem promessa morre. Exatamente, mas para isso é duro ter que entregar um filho. Nossa, sabe quando caiu a ficha? Quando eu vi ele na televisão. Aí caiu a ficha. Eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. Mas eu não fiz pelo coração de mãe, eu fiz pelo coração do Senhor, pela direção do Espírito Santo de Deus, né? Aí ele fugiu, sim. Aí ele fugiu, ficou aí, eu não sabia onde ele estava, todo mundo pensava, né? Vieram atrás de mim ainda, algumas pessoas, e queriam saber, só que eles sabiam que se eu soubesse, ele não estava. E depois eu soube, né? Que depois que acharam ele disse que o último pedido que ele fez era que eu não soubesse onde ele estava, que ele sabia que eu ia entregar ele. Ele ainda se revoltou comigo quando eu entreguei ele a primeira vez, ele foi que eu falou, que mãe é essa que entrega o filho? Só que depois dessa segunda vez que eu fui na delegacia dizer que eu queria compartilhar com o delegado, né? Se eu soubesse onde ele estava, que ele tinha fugido, ele se revoltou muito, ele ficou com muita raiva de mim. Ele falou assim, que mãe é essa que faz a obra, ganha a alma para Jesus e entrega o filho? Só que depois de 3 dias, o rapaz que fugiu com ele morreu. Aí foi quando ele me chamou e falou, pediu desculpa. Morreu assassinado também. Morreu assassinado pela autoridade. Aí ele pegou, me chamou e pediu desculpa para mim, sabe? Que ele sabia que... Ele sabia que eu sabia o que eu estava fazendo. Que ele tinha me desculpar, que era para me desculpar ele, porque ele sabia que se ele estivesse na rua, ele teria morrido também no lugar que ele estava, juntamente com o outro. E depois da morte do outro, quanto tempo levou para ele ser assassinado também? O outro... o primeiro filho. Não. Esse amigo dele. Esse amigo dele, não. Aí depois aconteceu outras situações, ele ficou na rua. Aí sim a promessa se cumpriu, porque Deus abriu as portas, ele saiu com alvará de soltura, o Senhor falou, entrega, né? Porque eu vou botar ele na rua antes do tempo determinado pelo homem. O Senhor falou comigo, eu vou botar, o homem determina algo, mas eu mudo o quadro. Eu vou dentro do fora e eu mudo. Aí o que aconteceu? Era para ele sair em 2023. Ele saiu em 2020 porque ele pegou uma tuberculose lá dentro. Aí ele teve que sair antes porque estava no tempo da pandemia, estava aquela fusaca, né? Aí ele saiu em abril, maio e morreu em agosto. Né? Então era para ele ter saído. É por isso que eu digo, eu sempre dizia para ele, mãe, arranja um advogado. Eu digo sempre para a irmã, não deixa. Eu vejo hoje muitas mães que meteram o advogado no presídio, tiraram os filhos de lá e hoje estão chorando como uma pessoa. Não posso fazer menção do nome aqui, mas teve uma pessoa que chegou comigo, pastora, eu paguei para matar meu filho. Eu falei, como tu matou? Ela falou, se eu tirei ele do presídio, se ele estivesse lá, ele estava vivo. Então ela pagou para o advogado tirar. Aí ela quis dizer que ela pagou para matar, né? Que foi também a autoridade que matou. Então são coisas assim, Jimmy, que eu digo, eu sempre falo e eu aconselho as mães, né? Que as mães elas não contribuam, mas que elas possam deixar, que elas possam confiar em Deus. Eu sei que é um momento de dor, um momento de luto, mas eu sei que foi necessário eu perder para que eu pudesse ganhar. Né? Pois é, você tá vendo, né, mamãe? Esse podcast é para você, mamãe. Você que tem um filho que foi induzido e que está no mundo das drogas, do crime. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Verdade. Tá? Nós estamos aqui para julgar ninguém. Nós só estamos querendo mostrar que Deus é tão poderoso que Ele confortou o coração desta mãe. Verdade. E hoje ela está testemunhando não só de um filho, mas do segundo que ela vai dizer agora. Amém.
Pode falar. Amém. E sim, então, o segundo morreu no Dia das Mães, né? Ele trabalhava, né? Estava bem. 2 anos depois? Foi 2 anos. 2023, no dia 15 de maio, né? Dia das Mães. Meu filho tava trabalhando, tava tudo... Só que aí ele chegou, foi na praça do... Foi aqui na Praça do Coco, foi muito repercutivo também, né? E, na verdade, eu não sei, não quis também me inteirar, não quis muito entrar no acordo, porque... A pessoa que matou ele deixou o telefone, 2 telefones, deixou o dele e do rapaz, né? Só que eu não quis, assim, me aprofundar mais, porque, tipo assim, pastor Jimmy, do primeiro Deus me preparou 3 meses, e eu vou preparar e vou levar, eu vou preparar e vou levar. Eu bati a foto, eu tenho mais de 200 e poucas fotos. Se você abrir meu telefone, tem 200 e poucas fotos do primeiro. Só que o segundo tava tão de boa, trabalhando, tava tão, assim, centrado, comprando as coisas, tudo... Quando deu meia-noite, pastor Jimmy, quando a gente ouve a voz de Deus, e Deus, ele avisa. Meia-noite eu liguei pro meu filho, eu falei assim, bem, onde tu estás? Tá aqui a voz dele, tá aqui no meu telefone a voz dele. Onde tu estás? Ele falou, ei, mãe, tô aqui. Tô aqui com meu amigo, tava com meu vizinho lá da rua, né? Gente boa, gente que são pessoas boas, pessoas de família, né? E eu liguei pra ele meia-noite, quando eu deitei, eu senti apontado, algo vai acontecer com o Luan. Quando eu liguei meia-noite em ponto. Eu falei, onde tu estás? Ele falou. Aí ele não viu, eu liguei, ele não viu. Aí eu mandei a mensagem, onde tu estás? Ele falou, eu, mãe. Aí quando eu... Meia-noite 1 ele liga. Eu tô aqui com o meu amigo, que ela... Quando deu... Eu falei, mentira, tu não estás. Ele pegou, ligou no vídeo chamada e me mostrou. Assim, tava ele, realmente, a família do rapaz, ele. E eu falei, tudo bem, já que ele tá com pessoas boas, eu vou dormir. Quando foi umas 2 para as 3 horas da madrugada. Nesse intervalo que ele desligou o telefone, né? Diz as pessoas, eu não tenho certeza. Que ele foi no banheiro e discutiu com o rapaz e o outro veio por trás e atirou nele. E ali ele caiu, né? Ainda mandaram um vídeo para mim, ele agonizando na cadeira. Sabe? Foi nessa hora que eu sei, nessa hora que eu vi que verdadeiramente esse que era o pregador mesmo, o Luan. Que era o menor do que o primeiro. Ele era uma caçula menor do que ele. E eu vi ele agonizando, pedindo para sair de lá, socorro, e todo mundo correu, né? E aquele desespero, eu vi lá ele agonizando. Então eu vejo, Jimmy, assim, que meu filho, ele confessou o nome do Senhor, ele se arrependeu, né? Foi batizado. Então, o que me conforta hoje, não é... A situação que eles morreram foi uma situação muito triste e drástica. Mas o que me consola e me conforta hoje é saber que eles estão com o Senhor. Porque Deus já revelou para muitas pessoas me disseram, e também foi a promessa, primeiramente, que Deus me fez. Mas que não deixasse a Ele, que eu não recuasse, que eu não desviasse, que eu cuidasse do que Ele colocou nas minhas mãos, porque nem que fosse no último suspiro Ele salvava. E hoje, para a glória de Deus, meus filhos eu tenho hoje um que está se preparando para ser, né, missionário, que é o Pedro Henrique, e tenho o Alan, que casou agora recente, que casou com a Elisandra, uma missionária também. E hoje eu tenho meu pastor, que é o pastor Cian Martins, também meu filho, que todos conhecem. E tem a Brenda também, que é hoje regente da DJEC, né? Da mocidade. Hoje tem a Sinara também, que é levita. E tem a Chayenne, que está na Guiana Francesa agora. Está casada, teve um bebê, está... Então, hoje eu posso dizer assim, o que me conforta é servir a Deus. Pastora Ruth, a senhora é um exemplo de vida. Nós estamos encerrando. Amém. Mas antes da gente encerrar, eu vou dar aqui minhas considerações finais. Eu quero que a senhora mande um recado olhando para aquela câmera, para todas as mães, amém, que estão sofrendo com, amém, filhos. Esse testemunho não foi, amém, em vão. Foi o Pai, amém, o Filho e o Espírito Santo que direcionou. Amém. Tanto que só está nós dois aqui no estúdio hoje. Sim, verdade. Geralmente a bancada está cheia. Sim, mas hoje verdade, Deus direcionou para esse testemunho. Sim, sim. Projeto de Deus, um compromisso com a vida. Seja nosso parceiro, junte-se a nós. Queridos, eu quero dizer que esse podcast é para restaurar, para ter empatia, compaixão e sentir a dor do outro. Estamos aqui para servir, como o Senhor veio para servir. E nós estamos aqui para servir. Que Deus te abençoe. Uma quinta-feira amanhã, né? É isso. Uma quinta-feira abençoada. Um final de semana cheio da graça de Deus. Que Deus venha te abençoar muito. Del Ferreira, muito obrigado. Obrigado, pastora amém, Ruth. Eu queria aqui que a senhora, antes de terminar, amém, desse um recado para todas as mães olhando ali para aquela câmera. Amém.
Amém. Então, sou grata a Deus. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. E quero dizer, primeiramente, ó, irmãos, isso aqui é uma promessa se cumprindo. Eu nem esperava estar aqui hoje, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele manifestou sim o Filho dEle. Ele veio, Ele deu o Filho dEle para que Ele pudesse morrer por mim e por você. Quero dizer para você, mãe, não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista do seu casamento. O meu casamento foi 20 anos destruído, mas hoje nós estamos 18 anos restituído e hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu faço parte de um ministério, que é o Ministério de Jesus Cristo, aonde o Senhor ali tem alcançado almas. Mãe, não desista, confia, creia, chore, se humilhe. Se for para se humilhar, se humilhe na presença de Deus. Jesus Cristo está voltando, que nós possamos ter naquele grande dia o nosso nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz: aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no fogo. Que nós possamos estar com o nosso nome lá. Enquanto a vida, a esperança, creia, confie. Qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Fazemos missões também, né? Se quiser, eu puder dar também meu telefone para procurar a garagem, né? O meu telefone, né, pessoal é 991 63 5583 991 63 5583. Aqui o DDD 96 e o 98400 7683. 98400 7683. 96 o DVD. Então nós estamos aqui para fazer a obra, para cumprir o propósito, para cumprir o ID que o Senhor, e lembrando que quem nos sustenta hoje é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem em paz. Eita maravilha, meu Deus, você é forte. Eu quero aceitar. Venho te suplicar pelo meu país e por este mundo que tu preparaste para nós e que hoje está corrompida pelo pecado. Mas a tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, venho te pedir uma súplica pelo meu país. Não deixe de abençoar os homens que fazem as leis. O teu amor vem derramar. Não deixe tudo se perder. Pai, teus filhos precisam de ti. Mais do que eu possa sentir. Não deixe o mal contaminar. Não deixe o mal prevalecer. Só teu amor pode tirar das grades o nosso país.
de Deus e segue o teu caminho. Não importa o que te digam, tu não estás sozinho. Segura a mão de Deus e segue teu caminho. Não importa quem te fere, em Deus está.